Planeta Campo. Oferecimento JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo. Nessa edição você vai ver: pedalada climática é um novo termo usado para descrever aqueles países que anunciam metas climáticas com índices defasados. ONU cobra dos governos. Estoque de carbono. Ministério da Agricultura lança a ferramenta para identificar CO2 nos solos e descobrir potenciais para a economia verde. Saúde do solo. Na terceira reportagem da série, o consórcio de culturas. O que a diversificação traz de benefícios para a produção? As informações para o futuro do agro agora no Planeta Campo. O Planeta Campo começa com a série de reportagens que mostra o que faz um solo ser saudável naturalmente. Já vimos sobre plantio direto, rotação de cultura e hoje vamos conhecer os benefícios do consórcio de culturas. Difícil imaginar o que a macadâmia, uma noz de origem australiana, tem em comum com o café, grão de origem africana. No mapa, são pelo menos 10.760 quilômetros de distância da origem de uma espécie da outra. Na propriedade do Edwin, elas estão unidas pelo consórcio de culturas, uma prática de manejo sustentável que o produtor rural usa há pelo menos 16 anos. Nós começamos a fazer o consórcio de café com macadâmia em 2005, buscando uma alternativa de sustentabilidade para a propriedade, né? Onde duas culturas se completam, seja do ponto de vista agrícola ou do ponto de vista operacional, produtivo. A produtividade da lavoura é de 3.000 quilos de noz por hectares. Isso graças a vários fatores como biodiversidade, técnica de manejo e bioinsumos. Consórcio de culturas é quando duas plantas, duas atividades agrícolas distintas se complementam, né? E é importante no consórcio que as duas utilizem o mesmo sistema produtivo, os mesmos adubos, os mesmos insumos e os mesmos implementos, buscando uma redução de custo. Mais de uma planta você tem diversidade ou biodiversidade. Então, embaixo do solo existe uma vida, muita vida. E quanto mais plantas tiver, mais diversidade de plantas e raízes tiverem diferentes, mais vida você vai ter e, consequentemente, as plantas agradecem. O consórcio de cultura é um manejo sustentável porque proporciona um melhor aproveitamento do solo a longo prazo. Para estabelecer qual espécie pode dividir espaço com outra, é preciso a ajuda de um especialista. Essa determinação é importante para o solo e para os negócios. Olha, a escolha ela foi resultado de um trabalho científico, de uma pesquisa feita por um pesquisador da APTA, né, do IAC, que é o Marcos Perdonar, que desenvolveu e publicou essa técnica. Nós simplesmente tomamos conhecimento dessa pesquisa, muito importante, e a partir dela a gente foi seguindo os passos, né, que nos foram recomendados. É um manejo muito sustentável, não só do ponto de vista do café e da macadâmia, mas também das outras atividades biológicas que a gente utiliza para fazer com que as duas produzam em casamento, em consórcio. Aqui na propriedade, depois de colhida, a macadâmia em casca é armazenada e fica pronta para ser vendida. O produtor rural sabe que o manejo sustentável, além de fazer bem para o bolso, faz bem para a mesa dos brasileiros. A gente se sente muito agraciado, sim, né? É uma satisfação a gente poder produzir dessa maneira,
porque a gente observa que o fruto, né, tem muito mais sabor, tem muito mais nutrientes, não por menos que a gente ganhou prêmios, né, e não por menos que os nossos produtos têm uma qualidade superior. Porque a qualidade é resultado da forma como a gente produz. Por exemplo, no caso do café, quando a gente ganhou prêmio, é porque ele foi produzido na sombra da macadâmia. E a sombra proporcionou uma concentração maior de açúcar. E esse açúcar deu um sabor muito mais doce para o café, né? Então eu acho que esse tipo de consórcio, de manejo, ele traz uma série de benefícios. Quando não se revolve o solo e também se cultiva mais de um tipo de cultura, mais micro-organismos e nutrientes vivem nele, inclusive o CO2. No ar, ele vira um gás de efeito estufa, já na terra é um aditivo natural. Agora, a quantidade de carbono no solo pode ser conferida em uma nova ferramenta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo é identificar áreas com potencial para a economia verde. Quer um exemplo? Dá uma olhada aqui no telão, no que você vai ver então nesse software. Perceba aí que o nosso mapa, né, do Brasil tem cores. E repare só como a região sul tem uma quantidade então de CO2 muito maior. E conforme a gente vai subindo no mapa, vou até aproximar aqui para você, para mostrar, aí percebe-se que a cor vai clareando. Aqui, por exemplo, ó, Mato Grosso do Sul, provavelmente, já tem uma região com menos o CO2. Região, então, do Nordeste, bem pouca. Onde se tem bastante também, na região norte aqui do Mato Grosso e também na região amazônica. Vamos, então, conversar com o Kleber Soares, que é o secretário adjunto de Inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ele contar para a gente como é que a gente pode utilizar, então, esse software. Boa tarde, Kleber. Muito boa tarde, Pablo. Muito bom estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes aqui do Planeta Campo. Muito obrigado. Bem, no dia de ontem... Obrigado por ter vindo você, Kleber. Explica para a gente, então, quando a gente acessa esse mapa, né, que tipo de informação podemos ter? Então, no dia de ontem, nós disponibilizamos o Ministério da Agricultura, aqui com a parceria, o apoio, né, a liderança da Embrapa, junto com o Serviço Geológico Brasileiro, com outros ministérios, né, e com outras entidades, com o próprio PGE, né, os mapas de carbono orgânico no solo. Né? É uma plataforma dinâmica onde o produtor rural, o cidadão, você que nos assiste, pode ter acesso, né, aos grandes dados sobre carbono orgânico estocado no solo brasileiro. Essa plataforma, esses mapas são públicos, são disponíveis, podem ser acessados por meio do acesso à página do Ministério da Agricultura, ou seja, agricultura.gov.br/pronasolos, e lá você tem acesso a todo o Programa Nacional de Mapeamento e Caracterização dos Solos Brasileiros e, inclusive, o mapa de carbono no solo. Né? Como o Paulo bem comentou, essa é uma ferramenta super estratégica para poder orientar o produtor rural, orientar você que vive do agronegócio, né, como estão os estoques naturais de carbono nos solos brasileiros, né? Em diferentes escalas, em diferentes profundidades. Esses mapas vão desde 5 centímetros de profundidade até 2 metros de profundidade, e isso nos dá uma robustez para poder programar, né, os nossos cultivos agropecuários. Certo, e além do produtor também poder pesquisar ali, né, conferir esses níveis, até para o governo pode servir para alguma política pública aí para gerar essa economia verde, né, Kleber? Exatamente, Pablo. Até porque nós sabemos, né, nesse momento que nós estamos aí às vésperas, semana que vem, a próxima semana, serão as grandes discussões da COP26 lá em Glasgow, e um dos grandes pontos a ser discutido nesse momento no mundo inteiro é a questão, né, da ciclagem, da estocagem de carbono. Né? Como você comentou, nós sabemos que é importante o setor agropecuário se engajar, né, promover a redução e a mitigação de gases de efeito estufa na atmosfera, e uma das formas de fazer isso é por meio da agricultura, né? Utilizando aí os sistemas como plantio direto, utilizando tecnologias como a fixação biológica de nitrogênio, como sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, e estocando cada vez mais carbono no solo. O Brasil, os nossos produtores têm feito o seu dever de casa, a agricultura brasileira é descarbonizante,
estamos aí a passos largos, como diz a nossa ministra Tereza Cristina, rumando a uma agricultura descarbonizante e neutralizante até 2050. Kleber, falando nisso, queremos a sua opinião sobre o Brasil na COP26. De que forma você gostaria que o Brasil fosse visto, Kleber, nesse evento, a Cúpula Mundial do Clima? O Brasil, por meio especialmente da sua agropecuária, né, a nossa grande expectativa é que ele seja visto de forma positiva. Por quê? Porque a atividade agropecuária, né, e a atividade, né, que realiza a fotossíntese, que é feita por meio dos nossos biomas, do nosso floresta nativo, por meio dos nossos cultivos, é a forma mais positiva e mais ativa em promover a descarbonização. Né? A nossa agropecuária, os nossos produtores, o setor agropecuário tem feito, né, com muito primor o seu dever de casa. Né? E na COP, o time liderado pelo nosso secretário Fernando Camargo estará apresentando, né, os grandes avanços e as metas que nós cumprimos em mitigar gases de efeito estufa por meio da agropecuária. Nós fizemos um compromisso setorial por meio da agricultura, né, em implementar 35 milhões de hectares em sistemas descarbonizantes entre 2010 e 2020. E nós superamos em muito essa meta, né, nós implementamos 52 milhões de hectares em sistemas descarbonizantes. Para você ter ideia, Pablo, dessa dimensão, isso representa o equivalente ao território, uma vez e meia o território da Alemanha. E nós assumimos a meta de mitigar cerca de 135 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. E entre 2010 e 2020, os nossos produtores rurais, a agricultura brasileira mitigou mais de 170 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Mas nós não paramos por aí. A nossa ministra Tereza Cristina acabou de anunciar o novo ciclo, né, do plano de agricultura de baixo carbono, o plano da agricultura descarbonizante, né, que é um horizonte para 2030, onde nós ousamos em muito e nós estabelecemos as metas, né, para o setor implementar 72 milhões de hectares de sistemas descarbonizantes, né, e nós mitigarmos pelo menos 1,1 bilhão, repito, 1,1 bilhão de CO2 equivalentes a serem mitigados pelo setor agropecuário. Então é disso que nós estamos falando, uma agropecuária descarbonizante, uma agropecuária para ser, sobretudo, neutralizante em termos de emissões de gás de efeito estufa. Com mais exemplos aí para o mundo, Kleber. Obrigado pela sua participação e um bom trabalho aí para você. Eu que agradeço, Pablo. Um grande abraço, obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns pelo seu trabalho. Até mais, então. Obrigado você. E o milho fechou com alta expressiva na Bolsa de Chicago ontem. Dá só uma olhada aqui no telão. A gente mostra que o vencimento para dezembro, que é o mais negociado no momento, né, avançou 2,53% para $5,57 por bushel. O contrato para março do ano que vem, temos até um gráfico que mostra aqui a evolução do preço. Você vê aí ele com uma grande queda, né? Veja só aqui no começo do mês, primeira quinzena desse mês, e depois, olha só, praticamente só subindo, quando inclusive teve um pico, agora chegando aí aos 5,66. E essa alta se deve aos bons índices de produção de etanol dos Estados Unidos, onde os biocombustíveis são feitos principalmente do milho. E a seguir, ONU cobra mais compromisso e transparência dos países em relação às metas climáticas. E tem governo colocando na conta das reduções de gases dados defasados de anos atrás. A gente já volta. Ainda sobre meta climática, você lembra que na semana passada nós mostramos aqui que o Senado aprovou um projeto de lei para acelerar a meta climática do Brasil em 5 anos. O que parecia uma boa notícia, na verdade, se transformou num problema. A iniciativa dos parlamentares do Senado tem sido alvo de duras críticas de órgãos especializados no agronegócio e em mudanças climáticas. Em uma nota publicada no site da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, a entidade diz que, abre aspas,
O texto abre margem para que o país possa, inclusive, aumentar as suas emissões no futuro, uma vez que propõe que haja uma redução a partir de uma base incerta e passível de interpretações diversas, descrita como redução das emissões projetadas até 2025, indo assim na contramão das necessidades do país e do planeta. Já o Observatório do Clima disse que, abre aspas, o projeto aprovado às pressas e encaminhado para a Câmara elimina a redução absoluta e condiciona a meta à projeção de emissões do país a ser feita por decreto do Jair Bolsonaro, fecha aspas. A PL 1539 é da senadora Cátia Abreu, do Partido Progressistas, e altera artigos da Lei da Política Nacional sobre a Mudança do Clima. A proposta de alteração acontece às vésperas da COP26, que é o maior evento sobre mudanças climáticas do planeta em 2021. A conferência será em Glasgow, na Escócia. E o evento nem começou e o Brasil já está envolvido em uma polêmica. De acordo com especialistas em clima, ao invés de subtrair, adiciona 307 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Isso porque no projeto de lei que sugere o adiantamento da meta, são usados dados de emissão de gases de 2005 e não da atualidade, que já são maiores. O Brasil não estaria sendo transparente, segundo os cientistas, que apelidaram essa iniciativa de pedalada climática. Vamos conversar com a analista de políticas públicas do Instituto Talanoa, a Olivia Einbinder. Boa tarde, seja bem-vinda, Olivia. Boa tarde, Pablo. Boa tarde a todo mundo. Um prazer estar aqui. Obrigado você por ter vindo e também aí com a sua análise, né? De acordo com vocês aí, o que repararam ali de diferente, né? Que a ONU, por exemplo, nem aceita, né, esse tipo aí de adiantamento da meta, né? Parece que ficou um pouco frouxa essa situação, não é uma meta realmente dita e com possibilidade de ser feita mesmo, né? Sim, Paulo. O grande problema, assim, que inclusive esse relatório da ONU identificou, foi que o Brasil é o único país do G20 que retrocedeu na meta climática, né? O Acordo de Paris ele estabelece que as metas que os países signatários têm que, a cada 5 anos, revisar suas metas e entregar metas mais ambiciosas. E o Brasil, o governo brasileiro, ao entregar a nova meta em 2020, não só retroceder, não só manteve não foi ambicioso, como alterou a base de cálculo e fez com que a gente estivesse possibilitando um aumento de emissões. E esse projeto de lei é problemático também por isso, que ele está considerando esse mesmo patamar. O ideal seria que a gente tivesse, ao invés de a gente tratar de porcentagens de redução de emissão, né, 43% ou que seja porcentagem, a gente falar do total, né, do número absoluto de emissões que a gente quer reduzir. Isso seria o ideal para evitar esse tipo de confusão e polêmica. E é bem ruim entrar com esse tipo de dado nas discussões lá da própria COP26, porque já entra em descrédito, né? O Brasil está querendo recuperar a imagem dele sobre meio ambiente e, no fim das contas, começa dessa maneira. Sem dúvida, Pablo. Acho que o ideal assim, era que a gente pudesse na COP apresentar uma meta mais ambiciosa, pudesse apresentar, de fato, uma melhora, né, inclusive para a nossa imagem, né, que está muito comprometida. Eu não estou tão otimista quanto o secretário que falou agora há pouco. Eu acho que o Brasil vai apresentar, de fato, né, a gente está aí apresentando na COP essa meta sem ambição, sem aumento de ambição, com programas recém-lançados pelo governo que não se sustentam, porque justamente você falar em zerar as emissões até 2050 sem você ter metas intermediárias para isso, não sustenta esse tipo de política, né? E eu acho que o Brasil ele poderia estar num outro lugar, num lugar de destaque, que de fato, como a gente já teve, né? A gente já teve posição de destaque, a gente já teve um papel super importante, relevante nas negociações climáticas. Inclusive, tem estudos recentes, um estudo recente
coordenado pelo Instituto Salanoa, do qual eu faço parte, junto com o Centro Clima da COP-UFRJ e outras várias instituições parceiras, apoiado pelo Instituto Clima e Sociedade. Esse estudo ele mostrou com dados, com base, de que é possível e não existe trade-off. O Brasil não é possível descarbonizar o Brasil sem comprometer a economia. Pelo contrário, né, a gente pode atrair ainda mais investimentos. Certo. Olívia, muito obrigado por vir aqui analisar para a gente essa situação aí importante para a gente entender, né, nessa fase que estamos agora esperando pela cúpula do clima. Um bom trabalho aí para você. Obrigada. Até uma próxima, então. Pois é, até nessa situação aí, o agro é que tem, no caso, metas aí realmente possíveis de serem feitas, né? Já o restante dos nossos setores está envolvido nessa pedalada climática, como os cientistas têm dito. Agora vamos para uma notícia boa, antes da gente ir embora. É que se acreditava que não existiam mais onças pardas no estado do Rio de Janeiro, mas um biólogo, o Jorge Pontes, resolveu pesquisar mais. Desde 2007, ele busca vestígios desses felinos e encontrou alguns. Resolveu aí instalar câmeras pelas reservas biológicas e também num sítio. Na Barra do Guaratiba, flagrou um animal. É o primeiro registro em 80 anos. O pesquisador chamou a atenção para a importância da existência da onça parda, que está no topo da cadeia alimentar. Se existe ela, provavelmente existem outros animais caçados por ela. Falando em caça, o biólogo também chama a atenção para o fato de que agora que se sabe da existência dos felinos, os órgãos ambientais têm que protegê-las então da caça ilegal, às vezes, né, infelizmente praticada pelo homem. Mas nós, que somos do agro, vamos preservar, certo? Continuar fazendo o nosso trabalho de exemplo para o mundo. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.